Glória a Deus. Tá tudo bem com você? Amém. Tudo bem com essa pessoa aí do seu lado? Já cumprimentou ela com a paz do Senhor Jesus? Se já cumprimentou, cumprimenta de novo. Diga para ela: paz do Senhor Jesus seja contigo. Glória a Deus. Em reverência à palavra, eu vou pedir que você se coloque em pé. Daqui a pouco você já vai sentar e nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Abra comigo, por favor, em Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. E o versículo que nós iremos ler é o versículo de número 22. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Já desligou aqui? Já? O microfone? Obrigado. Gálatas capítulo 5, versículo 22, o texto diz assim, ó: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Eu vou reler e vocês vão repetir com aquela fé que o povo de Deus tem. Vamos lá. Mas o fruto do Espírito. Pode ser com mais fé, vamos lá. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade. Mas o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade. Você crê que esta é a palavra de Deus? Crê que Jesus vai falar com você? Quem acredita nisso de verdade? Então, por favor, desocupe as suas mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. Enquanto você aplaude, abra a sua boca e diga glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, Deus Criador dos céus e da terra, o teu povo está agora aplaudindo a tua palavra, e esse povo não veio aqui para ouvir o homem falar. Essas pessoas que nos assistem agora não estão aqui para ouvir o homem falar, mas sim para ouvir o Senhor falar através do homem. Então é necessário agora que eu diminua, que o Senhor cresça, e que a tua palavra, que é santa, fiel e poderosa, que ela vá e produza o resultado para o qual será enviada, em nome do Senhor Jesus, e todos digam amém. Diga glória a Deus. Pode tomar aí o seu assento, por gentileza. Nós estamos na campanha de oração, os 9 sinais do fruto do Espírito, e a cada semana nós estamos aprendendo um pouco acerca do sinal do fruto do Espírito. Nós já falamos sobre o amor, sobre a alegria, sobre a paz, e hoje nós vamos falar sobre a longanimidade. E eu te aconselho, sempre que você vier na Paz e Vida, traga caneta, traga papel, para que você anote o que será pregado. Eu já te aconselho a anotar isso. Escreva aí, longanimidade. Longanimidade. De maneira bem simples e objetiva. O que significa isso? O que é longanimidade? É o mesmo que paciência. O texto nos orienta que quando nós temos o Espírito Santo, quando há o fruto do Espírito em nós há paciência. Diga para você mesmo, em mim já existe a longanimidade, a paciência. Dobre a sua atenção para você entender isso. Ao contrário do dom, o fruto, ele não é pedido, porque ele já existe em nós. Eu posso ter, por exemplo, o Espírito Santo e não ter todos os dons. Eu posso ter 1 ou 2 dons. Mas eu não posso ter o Espírito Santo e não habitar em mim os frutos. Ou melhor, o fruto. O fruto do Espírito, obrigatoriamente, ele tem que habitar dentro de todos que têm o Espírito Santo. Diferente do dom.
Não obrigatoriamente você tem que ter todos os dons para você ter o Espírito Santo. Você pode ter o Espírito Santo e ter apenas um dom. Mas é impossível você ter o Espírito Santo e não ter os sinais do fruto do Espírito. Então, recapitulando, é possível você orar, e você pode e deve orar dizendo: Senhor, me dê o dom de cura, me dê o dom de discernimento de espírito, me dê o dom de operação de maravilhas. Os dons, eles são pedidos, porém o fruto, ele é desenvolvido. Você não tem que pedir fruto, porque se você tem o Espírito Santo, ele já existe dentro de você. O dom se pede, mas o fruto desenvolve. Eu não sei se vocês percebem, mas quando eu faço a oração da busca, eu falo exatamente isso. Receba os dons do Espírito Santo e desenvolva o fruto do Espírito. Porque o dom vem de fora para dentro, vem do Espírito que coloca em nós, mas o fruto não. O fruto ele já existe dentro de você, porém tem que ser desenvolvido. Eu creio que todos, ou a maioria dos que estão aqui, tem filhos. Quem está me assistindo agora, certamente tem pessoas que têm filhos. Lembra daquela fase que você estava, por exemplo, ensinando seu filho a lavar a louça, a dobrar as roupas? Quando você colocava nele uma responsabilidade, certamente em algum ou em vários momentos ele disse assim, eu não sei, eu não consigo. Mas isso é uma mentira. Na verdade, isso é só uma desculpa para você não assumir a responsabilidade. E talvez você pergunte, o que isso tem a ver com a pregação, pastor? O que isso tem a ver com o fruto do Espírito? O que isso tem a ver com a longanimidade, a paciência? É porque é assim com nós adultos. Muitos de nós falamos assim, eu não tenho paciência. Você tem. Você só não quer desenvolver. Porque se você tem o Espírito, a paciência ela habita dentro de ti. Você só precisa desenvolver a paciência. Mas às vezes é mais fácil chutar o balde e dizer que não tem paciência, né? Como aquela velha história. Eu orei para Deus me dar paciência e Ele me fez enfrentar mais coisas, exatamente, para você trabalhar e desenvolver a paciência. Deus não vai abrir a sua cabeça e colocar paciência lá dentro. Deus não vai abrir o seu coração e colocar paciência lá dentro. Porque ela já está dentro de você, porém, precisa ser desenvolvida. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizer, desenvolva o dom que há em vós. O fruto do Espírito é algo que já existe dentro de quem tem o Espírito Santo. Então, é possível você encontrar, por exemplo, um homem de Deus, uma mulher de Deus, que em algum momento você vai olhar e vai falar, essa pessoa não tem paciência, essa pessoa não é longânima, será que ela não tem o Espírito Santo? Talvez tenha, porém ainda não desenvolveu o que está dentro dela. Quem está entendendo de verdade, diga amém. Então o dom você pede, mas o fruto você tem que desenvolver. Porque ele já está dentro. Ele está aí dentro de você. Pode estar bem escondido, mas está aí. E aí você vai desenvolvendo, você vai trabalhando. É como fazer academia. Você força. Eu não sei se você sabe, mas quando você, por exemplo, pega um peso, quando você malha, por exemplo, o bíceps, você quebra, você arrebenta fibras. Dói. E quando elas nascem mais fortes, maiores. Elas nascem mais desenvolvidas. Desenvolver nem sempre é fácil. Desenvolver às vezes dói. Manifestar a longanimidade, a paciência, em um sentido figurado, tá?
alguém pisar no seu pé e você olhar para ela e dizer, está tudo bem, irmão. Não é simples. É verdade ou não, gente? Mas é necessário. Para quem tem o Espírito Santo, tem que desenvolver o fruto. Para quem tem o Espírito Santo, tem que fazer com que este fruto que já existe dentro de você saia para fora. E talvez o que eu vou te dizer não vai te agradar muito. A única maneira de desenvolver o fruto é passando por pressão. Não vai ser com tudo muito fácil. Não vai ser de maneira muito tranquila. Assim, é a forma mais eficaz para que o fruto seja manifesto. E eu quero mostrar para você que ter paciência, ter longanimidade, apesar de não ser fácil, eu quero te mostrar que isso promove em nós alguns benefícios. São vários os benefícios que promove, mas eu vou te passar apenas 3. E eu te aconselho a anotar. 3 benefícios que a longanimidade, que a paciência promove em cada um de nós. O primeiro benefício, anote, sabedoria. Quem sabe ser paciente, quem desenvolve a longanimidade, quem desenvolve a paciência, também desenvolve algo chamado sabedoria. Você se torna alguém mais sábio. E, gente, vamos falar a verdade? De verdade. Como falta pessoas sábias às vezes no nosso meio, é verdade ou não? Às vezes nós vemos pessoas que conhecem a palavra, que está no nosso meio, mas não tem um pingo de sabedoria. Só que quando você desenvolve, quando você se esforça, quando você não foge da responsabilidade, como aquela criança que diz, eu não sei. Quando você diz, não, eu vou desenvolver isso, você se torna alguém mais sábio. Essa história de eu não sei, não passa de uma desculpa que o seu cérebro, ele inventa para você mesmo. Quer ver um exemplo? Tem alguém aqui, por exemplo, na reunião da manhã tinha gente, bastante pessoas levantaram a mão. Tem alguém aqui neste momento, por exemplo, que quando enfrenta uma dificuldade, ou quando está diante de uma adversidade, você fica com sono? Tem alguém que manifesta isso aqui? Pastor, me dá sono. Teve pessoas de manhã que disseram que ficava com sono. O que é isso? É o seu cérebro dizendo assim, ó, deixe isso para lá. Deixe isso para outro dia. Não resolva isso agora, não. O seu cérebro, ele sempre vai procurar o que é mais fácil para você. E aí você tem que decidir se é você que manda ou se é o seu cérebro. Porque o seu cérebro, ele vai procurar o que é mais fácil. Você quer ver o seguinte? Quão inteligente o nosso corpo é? É possível você passar por um trauma horrível, um trauma que todos vão dizer que vão marcar a sua vida. Você sabia que é possível o seu cérebro apagar e você nem lembrar do que aconteceu? Exatamente por isso. Porque o cérebro, ele não quer resolver problema. E lembrar de um problema te faz querer resolver. Então é muito mais fácil apagar. Só que na verdade não está apagado, está no subconsciente. Está no inconsciente. Então é mais fácil ele agir como se nada tivesse acontecido, para que a solução, para que você não procure a solução, para que você não se resolva. Vou te dar um exemplo. Uma filha que cresce vendo o pai bater na mãe, por exemplo, ela tem uma tendência muito grande de, quando crescer, se relacionar com alguém do mesmo jeito do pai. Por quê, pastor? Ela é masoquista? Ela ama sofrer? Não. É inconsciente. Ela nem percebe. Mas ela atrai pessoas parecidas. Sabe por quê? Porque o inconsciente dela não resolveu isso.
Ela precisa se relacionar com alguém para tentar entender e para tentar resolver o que ela não resolveu na infância. Ela cresce com aquela pergunta: por que meu pai batia na minha mãe? Por que meu pai fazia a gente sofrer? Por que meu pai fazia isso? E por não ser resolvido, ela sempre vai estar se relacionando com alguém parecido para tentar resolver. Você está vendo como que o nosso cérebro é inteligente? Mas ao mesmo tempo, se você não controlar, ele te sabota. Então, quando nós lemos acerca de longanimidade, de paciência, você já notou isso e eu vou repetir? Você precisa entender que a paciência promove a sabedoria. Deixa eu te mostrar o que está escrito aqui em Provérbios capítulo 14. Vai comigo lá, por favor. Provérbios, capítulo de número 14. Provérbios 14, quem achou, diga amém, gente? Quem achou, diga amém. Provérbios 14, versículo 29. Olha o que o texto diz, ó. Longânimo é grande em entendimento, ou seja, tem sabedoria. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Olha só o que o texto está dizendo em Provérbios. Provérbios é o livro da sabedoria. Provérbios está dizendo o seguinte: Salomão, guiado pelo Espírito Santo, está dizendo, ó, aquele que é longânimo, ou seja, aquele que tem paciência, aquele que desenvolve a paciência, ele se torna sábio. Porém, aquele que é precipitado, você conhece alguém precipitado? Quem conhece, levanta a mão aí. Está cheio de gente, se é precipitado. Ela já está entregando, está dizendo que ela é. O texto está dizendo que aquele que é precipitado, ele exalta a loucura. Exaltar a loucura é algo bom ou ruim, gente? É ruim. Nós não devemos exaltar a loucura, nós devemos exaltar a sabedoria. O texto está dizendo que quando você não sabe ser paciente, quando você não sabe ser longânimo, você exalta a loucura, ou seja, você tem atitudes loucas. Atitudes que as pessoas olham e falam, que loucura. Ele não entendeu, ela não entendeu, por isso se precipitou. Quem está me entendendo, diga amém. Ser paciente, ser longânimo, promove sabedoria. Diga assim, eu vou ser sábio. Ah, desse jeito você não vai ser não. Diga, eu vou ser sábio. Eu vou amar a longanimidade, a paciência. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Jesus? Então o texto está dizendo que ser paciente, ser longânimo, te traz sabedoria. Mas pastor, o senhor não sabe o que ele fez, o senhor não sabe o que ela fez. Desculpa, nem me interessa saber. Eu só sei que a Bíblia diz que ser longânimo é para os fortes, não é para fraco. Ser paciente é para os sábios, não para os tolos. Existem esposas que não têm um pingo de paciência com o marido. Existem maridos que não têm um pingo de paciência com a esposa. Existem esposas que vivem brigando com o marido porque ele colocou a toalha molhada em cima da cama. Se continuar desse jeito, vai acabar morrendo de infarto. Aí ele vai casar com outra que não vai nem se importar com a toalha em cima da cama. Existem maridos que vivem reclamando com a esposa, porque toda hora ela pede dinheiro para ir fazer a unha, para fazer o cabelo. Aí se ele morrer, casa com outro que vai pagar a unha e cabelo sem reclamar. Está entendendo isso? Fala para essa pessoa do seu lado, seja paciente, seja longânimo. Deus quer o melhor para nós. Deus quer que você tenha uma vida com qualidade. Para de ficar se estressando. Para de exaltar a loucura, mas exalte a sabedoria, porque é o nome de Jesus que vai ser glorificado com isso. Ó, segunda coisa que nós podemos atrair com a longanimidade, com a paciência. Anote isso.
amor e paz. É mesmo, pastor? Então quer dizer que se eu for paciente, se eu for longânimo, eu vou manifestar também amor e paz? É claro. Afinal de contas, é impossível você dizer que ama alguém se você não tem um pingo de paciência com esse alguém. É impossível você dizer que ama alguém se você vive em guerra com essa pessoa. Então eu posso te afirmar que quando você quer desenvolver, e repito, não estou dizendo que é fácil, ok? Não estou dizendo que é simples, mas você tem que querer desenvolver a longanimidade, a paciência. Isso promove para você amor e paz. Efésios capítulo 4, deixa eu te mostrar aqui o que o texto diz. Vocês que estão nos assistindo, se puder, anote essas referências, faça aí as suas anotações. É importantíssimo que você faça isso. Efésios capítulo de número 4 e versículo de número 2. Eu vou ler o versículo 1 para você entender, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno na vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. O texto está dizendo, está nos instruindo a suportarmos uns aos outros em falsidade, em amor, em paciência. Pastor, já estou por aqui, eu te entendo, eu sei o que é isso, mas a Bíblia nos orienta a ser paciente. Pastor, mas a paciência não tem limite? É claro que tem. É óbvio que a paciência tem limite. Até com Jesus a paciência teve limite. A Bíblia mostra que Jesus um dia ele perde a paciência, apesar dele ser a própria paciência, apesar dele ser a própria longanimidade. Um dia Jesus não aguentou se segurar diante de uma situação onde ele encontrou pessoas dentro do templo fazendo da casa do Senhor comércio. Jesus vai virar as mesas, vai pegar o chicote, vai expulsar todo mundo. Até a paciência tem limite. Porém, você tem que se esforçar para que esse limite não chegue. Quem está me entendendo, diga amém. Fala para essa pessoa, se esforça mais um pouco. Pastor, já estou me esforçando. Eu vou estourar, hein, pastor? Calma. Não exalte a loucura. Eu sei que até a paciência tem limite. Eu sei que existem momentos que você tem que agir, porque as pessoas às vezes confundem paciência com bobo, né? Tem gente que confunde isso. Você é paciente e a pessoa acha que você é bobo. Por isso, às vezes, a paciência tem que ter limite. Mas se esforce mais um pouco. Se esforce mais um pouco, porque em tudo Deus, Ele te honra. Em Efésios, o texto está instruindo que nós devemos viver em paciência uns com os outros. E o texto termina dizendo, no versículo 2, em amor. Em amor. Porque, afinal de contas, gente, se nós estamos aqui hoje, é porque alguém teve paciência conosco, é verdade ou não? Alguém teve paciência para pregar o Evangelho. O Senhor Jesus teve paciência. Eu não sei você, mas eu já dei muito trabalho para Jesus. Eu não sei você, mas eu já dei muito trabalho para o Senhor Jesus e em tudo. Ele teve paciência comigo. Ele continuou ali, ó, acreditando em mim, investindo em mim. Então nós devemos ter paciência. Lembre-se que ser paciente não é ser bobo. É ter paciência. É olhar com um olhar de misericórdia. É olhar e entender, eu já passei por aí. Um dia essa pessoa vai entender. E quando você descobre isso, você começa a viver melhor até mesmo com você. Eu não sei se você sabe, mas o índice de pessoas
na faixa etária de 20, de 30, de 40 anos, que estão sofrendo infarto, tem crescido. E sabe qual é um dos maiores motivos? Exatamente isso que o texto está mencionando. A ansiedade, a falta de paciência, a falta da longanimidade. Hoje nós podemos encontrar pessoas que, se um motorista que está na frente dele, se o cara por algum motivo teve um descuido, freou bruscamente, ele nem procura saber o que houve, se o camarada passou mal, por que ele fez aquilo, não, já sai sacando a arma, já sai querendo agredir, é assim ou não é? As pessoas já estão exaltando a loucura. Exaltando a loucura. Agindo como animais, sem nenhum pingo de paciência e longanimidade. Mas em Cristo Jesus, nós podemos ser diferentes do mundo. Jesus disse que nós seríamos o sal da terra e a luz deste mundo. Nós devemos agir de maneira diferente. E se há o Espírito de Deus em nós, tem que agir também, ou tem que haver também a paciência, a longanimidade. Você pode aplaudir a Ele mais uma vez? Última e terceira coisa que nós podemos adquirir com a paciência, com a longanimidade. Pastor, essas são todas? Não, eu só quis trazer hoje 3 para você. Talvez em uma outra oportunidade nós nos aprofundamos mais nisso. Anote aí, você anotou a primeira é sabedoria. A segunda coisa que você atrai quando você é paciente, quando você desenvolve a longanimidade, é amor e paz. E a terceira e última coisa, governo. Que é isso, pastor? Anota aí. Eu sei que tem gente que nem nunca ouviu falar disso. Tem gente que, além de não ter, nem nunca ouviu falar. O que é isso, pastor? Esse governo, eu estou falando do autogoverno. Isso. Estou falando do autogoverno. Eu estou falando de você governar a si mesmo. Eu estou falando de algo que vai além do que você cria expectativa. Muitos esperam ser governados por um presidente, por um prefeito, por um vereador, mas antes disso, você tem que ter autogoverno. Você tem que saber equilibrar, dominar e governar a si mesmo. E quando é que eu consigo isso? Uma das maneiras é tendo paciência. É desenvolvendo a longanimidade. Quando você procura ter paciência, quando você procura desenvolver a longanimidade, você começa a ter autogoverno. Vai comigo mais uma vez em Provérbios, capítulo 16. Pergunta para essa pessoa do seu lado assim, você sabe o que é autogoverno? Tem gente que nunca ouviu falar disso, né? Além de não manifestar, ela nem sabe, nunca ouviu falar. Mas o autogoverno é algo primordial na vida do ser humano. Provérbios, capítulo de número 16. Volta lá comigo, por gentileza. Provérbios, capítulo de número 16. Amém? Versículo de número 32. O texto diz, melhor é o longânimo do que o valente. Conhece alguém que é valentão? Alguém que diz assim, comigo o buraco é mais embaixo. Não, comigo eu rodo a baiana. Olha o que o texto diz. Melhor é o longânimo do que o valente. E o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Olha o que o texto está dizendo. É melhor você ser longânimo do que se achar valentão. Porque como diz a minha tia, todo valentão uma hora aparece alguém para cortar o topete dele. Está entendendo isso? Então tem gente que não é valentão, acha que é. A Bíblia está dizendo que é melhor você ser longânimo do que ser valente.
Aí a Bíblia vai usar um termo que acontecia muito naquela época. É melhor uma pessoa que se autogoverna do que alguém que domina uma cidade. Porque naquela época existiam pessoas, soldados tão valentes, que eles sozinhos conseguiam dominar e tomar uma cidade. Só que no final das contas, muitos deles dominavam a cidade inteira, mas não conseguia dominar a pessoa mais importante, que é ela mesma. Está entendendo isso? O Senhor Jesus, ele vai nos ensinar isso de maneira categórica. O Senhor Jesus vai ser preso pelos soldados. Os soldados chegam sem nenhum domínio, todo desesperado, todo apavorado e falando: cadê Jesus? Quem é Jesus? Jesus, de maneira tranquila, olha para eles e diz: sou eu. E a Bíblia diz que eles caem por terra. Depois eles vão lá, prendem Jesus, humilham Jesus. E alguém poderia dizer: por que Jesus não fez nada? Ele tinha poder para dar ordem à legião de anjos para descer e salvá-lo. Sabe por que Jesus não fez nada? Porque puderam e conseguiram até prender o corpo de Jesus, mas a mente de Jesus sempre foi liberta e sempre será. O verdadeiro longânimo tem uma mente liberta. O verdadeiro paciente, ele tem uma mente liberta. A Bíblia diz que existe alguns que dominam a cidade inteira, mas não conseguem dominar nem a sua própria mente. Aprenda a ser paciente, aprenda a ser longânimo, porque o Espírito Santo promove isso em nós. Glória a Deus. Gente, talvez você diz assim: pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu posso não saber o que você está passando, mas você não é o único. Pastor, o senhor não sabe o que ela fez, o que meu patrão falou comigo, o que a minha esposa, o que meu marido falou comigo. Seja longânimo. Seja tardio em se irar. Às vezes dá vontade de resolver as coisas de uma vez, dá. Às vezes a paciência falta estourar, é verdade. Mas seja longânimo. Ser longânimo também é ser tardio em se irar. Ouça isso. Ser longânimo não significa que você não vai se irar. Ser longânimo é você retardar a ira. Está entendendo isso? Porque não se irar é impossível. Não ficar irado é impossível. A Bíblia diz isso. Irai, mas não pequeis. Ou seja, a Bíblia já está deixando claro que irar não é pecado. Pecado é o que você faz com a ira. E a longanimidade, ela vem para retardar a ira. Pastor, estou quase ficando irado, hein? Conta até 10, respira fundo e volta a ficar paciente. Porque se você ficar se estressando toda hora, além de você se tornar alguém chato, desagradável para quem está em sua volta, você vai fazer mal para você mesmo. Pastor, o senhor não sabe o que aconteceu, eu fui humilhado, eu fui humilhada. Pastor, eu não sabia de nada, eu sei o que é isso. Eu já fui corrigido por algo que eu nem sabia. Sabe o que é cego no tiroteio? Eu só fui bombardeado, não entendia nada, nem sabia o que estava acontecendo. Sabe qual foi a minha reação? Sim, senhor. Não é fácil, mas é necessário. E sabe o que aconteceu? Depois o próprio Deus me justificou. Para de ficar querendo se justificar. Tem gente que vive querendo se justificar, né? Quem te justifica é Deus. Aprenda a ser longânimo, aprenda a ser paciente, aprenda a retardar a ira. Para de ficar querendo se justificar e creia que se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, quem te justifica é Ele. E no tempo certo, Ele vai te honrar e vai te justificar. Glória a Deus. Se coloque em pé e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso.